Oi, oi, oi! Tudo bem com vocês? O meu nome é a professora Andréa. Está precisando de uma mãozinha na química? Bora lá, vem estudar comigo! Hoje vamos dar continuidade à parte da atomística, aula número 2. Se você perdeu algum conteúdo aqui do nosso canal, corre, faça sua inscrição e venha, porque tem muita coisa rolando por aqui. Na última aula, perguntei, será que ainda tem mais história na atomística? Tem sim, tem muita coisa para contar. Acompanhe comigo. No ano de 1911, o cientista Ernest Rutherford apresentou à comunidade científica o seu modelo atômico. Esse modelo também foi chamado de modelo do Sistema Solar. Foi o terceiro na história da atomística. Lembramos que já vimos o modelo de Dalton comparado a uma bola de bilhar e o modelo de Thomson comparado a um pudim de passas. Esse modelo foi considerado um modelo que estimulou toda a evolução do conhecimento sobre o constituidor da matéria. Quem? O átomo. Olha só, a construção do modelo de Rutherford iniciou-se a partir do estudo das propriedades dos raios X e das emissões radioativas, culminando então na utilização de radiação sobre um artefato inerte, ou seja, um artefato que não reage facilmente. Mas qual será esse experimento realizado aí por Rutherford? Eu costumo dizer o seguinte, é muito importante saber 3 passos. O que Rutherford fez, o que Rutherford observou e o que Rutherford concluiu. Vamos passo por passo? Primeiro, o experimento então realizado possuía a seguinte aparelhagem e organização. O componente A era uma amostra de polônio, um emissor de radiação alfa, que foi colocada dentro de um bloco de chumbo. Nesse bloco de chumbo havia um pequenininho orifício, por meio do qual ocorria então a passagem da radiação. O componente B, uma lâmina finíssima de ouro, posicionada na frente da caixa de chumbo. E o componente C, uma placa metálica recoberta com material fluorescente, sulfeto de zinco, posicionada então atrás, ao lado e um pouco à frente da lâmina de ouro. Isso foi o que Rutherford fez. Beleza. E o que ele observou? Veja só, na região 1 foi a área que recebeu grande parte da radiação alfa emitida pelo elemento polônio, o que evidenciou que essas radiações atravessaram a lâmina de ouro sem sofrer nenhum desvio considerável. Na região 2, áreas diversas, que estão localizadas atrás da lâmina de ouro, que receberam uma pequena quantidade da radiação alfa, mas não estavam na direção do orifício de saída da radiação lá na caixinha de chumbo, o que evidenciou então que essas radiações sofreram um grande desvio após a travessia ali na lâmina de ouro. Região número 3 são as áreas localizadas à frente da lâmina de ouro, que receberam uma quantidade extremamente pequena de radiação, o que evidenciou que parte da radiação alfa chocou-se com a lâmina e foi rebatida. Então, isso ele observou. Agora, o que ele concluiu? Interpretação sobre a região 1. Com grande parte da radiação alfa atravessou a lâmina de ouro sem nenhum tipo de empecilho, isso quer dizer o quê? Que os átomos apresentavam grandes espaços vazios, eletrosfera, ou seja, regiões que não possuíam nada capaz ali de influenciar aquela radiação alfa. Interpretação da região número 2. A quantidade pequena de radiação alfa que sofreu desvios passou próximo de uma região positiva, do núcleo do átomo, provavelmente então de tamanho pequeno, o que promoveu esse desvio.
E qual foi a interpretação 3? Como uma quantidade extremamente pequena da radiação foi rebatida, isso quer dizer o quê? Que essas partículas alfa, foram rebatidas. Ou seja, elas se chocaram com alguma região ali do átomo, extremamente pequena, que apresentava característica positiva, pois houve repulsão. E o que aconteceu depois disso? Olha só, após essas observações, Rutherford então reformulou o modelo atômico, que apresentou então agora as seguintes características. Núcleo, que foi comparado ao Sol no sistema solar. Uma região central do átomo que apresentaria então partículas positivas, no caso os prótons, baixo volume, uma massa maior e uma densidade também maior do átomo. E na eletrosfera, que foram comparadas às órbitas descritas pelos planetas no sistema solar. Então, as regiões do átomo apresentariam imensos espaços vazios entre si e partículas da natureza negativa, ou seja, os elétrons. Mas, um tempo depois disso, surgiu Niels Bohr. Niels Bohr nasceu em Copenhague e cursou a Universidade de Copenhague. Niels Bohr, formado em física. No ano de 1911, ele viajou para a Inglaterra a fim de desenvolver o seu pós-doc, que foi uma tese sobre a teoria eletrônica dos metais. Depois disso, foi trabalhar com Thomson na Universidade de Cambridge. Olha só, no ano seguinte, 1912, se mudou para Manchester a fim de fazer parte da equipe de Rutherford, sendo, portanto, o seu assistente. Curiosidade é a seguinte: conta-se que Rutherford admirava muito Bohr, dizendo até mesmo que ele tinha sido uma das pessoas mais inteligentes que ele havia conhecido. Esse gigante da ciência, Niels Bohr, é mais conhecido por seu modelo atômico, que foi chamado de modelo atômico de Rutherford-Bohr, pois Bohr propôs então um modelo revolucionário que mantinha, porém, as principais características do proposto por Rutherford. Resumidamente, qual é o modelo de Bohr? A teoria atômica baseou-se então no princípio da quantização de energia, que foi proposto por Planck. O que Bohr observou? Observou que elementos, quando aquecidos, emitem energia em um conjunto de linhas distintas, chamadas de espectro de linha, e desenvolveu então a ideia de que os elétrons só podiam existir em órbitas limitadas a certas posições, com energias distintas. Dessa forma, o elétron só passa de uma camada de energia para outra quando absorve energia de uma fonte externa, o que foi chamado de quantum. Dessa forma, ele salta para uma órbita mais externa na eletrosfera do átomo. E quando retorna para a órbita menos energética, ele perde energia na forma de onda eletromagnética, com aquela energia que ele havia absorvido antes, o que chamamos de fóton. Então, esse salto de uma camada para outra ficou conhecido como salto quântico. O elétron é excitado, absorve uma quantidade de energia, é excitado, passa de uma órbita de menor energia para uma órbita de maior energia. Depois, libera essa mesma energia absorvida, só que na forma de luz. Essa onda é uma onda eletromagnética na região do visível. Assim, ele explicou a luz emitida se aquecermos diferentes materiais e também explicou o espectro eletromagnético do átomo de hidrogênio. Em seu modelo, Bohr concluiu uma série de postulados. Lembrando uma coisa,
Postulado é uma afirmação aceita como verdadeira, porém sem demonstração. O que diz os postulados? Os elétrons nos átomos movimentam-se ao redor do núcleo em trajetórias circulares, chamadas de camadas ou níveis. Vou dar um spoiler: camadas circulares. Então, vamos ver daqui a pouquinho o que vai acontecer na sequência. Cada um desses níveis tem um valor determinado de energia. Não é permitido a um elétron permanecer entre esses dois níveis. Essas camadas ou níveis de energia foram denominados por 7 letras, as quais são K, L, M, N, O, P e Q. São representadas em letras maiúsculas. Então, fica um macetinho aí. Quantas camadas? K, L, M, N, O, P e Q. 7 camadas. Camadas começa com K, entre aspas, para não esquecer que a letra que começamos a nomear essas camadas é a letra K. Por isso, macete: camadas começa pela letra K, ok? E será que ainda tem mais história? Tem sim. Fica o spoiler. Órbitas circulares. O que será que vem por aqui? Então agora você também já sabe. Precisando de uma mãozinha na química, já sabe aonde encontrar. Então, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Curta, comente, deixa aí uma dúvida, eu vou buscá-la para você. Um super ultra mega power beijo no coração com muito quantum, muita energia. Até mais!